Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net. Está começando mais um programa O que é o Espiritismo. Eu sou André dos Anjos e é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Dando continuidade à nossa campanha Doutrina Espírita, vamos começar, onde trabalhamos temas voltados às bases da doutrina. Na nossa roda de conversa de hoje, vamos estar falando de missão dos pais. Para nos ajudar a trabalhar esse tema, já está ligadinho conosco o nosso companheiro de movimento espírita daqui de São Luís, Maranhão, Ronaldo Silva. Meu querido amigo Ronaldo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa O que é o Espiritismo. Boa tarde, obrigado pelo convite. E você também pode participar. Aliás, nos ajude a fazer um programa cada vez melhor. Mande a sua pergunta, a sua dúvida com relação à doutrina espírita. Todo último sábado de cada mês, eu e Isabela Martins fazemos um programa especial respondendo às perguntas dos ouvintes. Então, nos ajude a fazer um programa cada vez melhor para todos nós. Agora, então, vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Em paz e paciência. Por vezes nos rendemos à revolta e à tristeza. Atravessamos o tempo sem olhos para contemplar a natureza, sem ouvidos para escutar o trilo dos pássaros. Perdemos a eficiência pessoal na ação cotidiana, passando a agir sem real produtividade nas horas que gastamos. É nesses momentos que a insatisfação se apresenta e a violência explode em forma de cólera. Quando nosso coração dança ao ritmo da cólera, resvalamos para o desequilíbrio que pode ser de 5 minutos, 5 horas, 5 dias ou 5 anos. Seja a cólera convulsiva, gritante, que extravasa, ou a cólera surda, íntima, todas fazem muito mal. Ambas têm reconduzido antes da hora demarcada multidões de espíritos encarnados para a espiritualidade. São mortes repentinas e inexplicadas por problemas cardíacos, crises nervosas. São paralisias que advêm acidentes cerebrais de vária ordem, deixando sequelas de mudez, de impedimento de locomoção livre. A cólera também tem sido motivo de crimes e infelicidades. Tomados de cólera, agride-se a quem se ama: filho, esposo, companheira, irmão, amigo. Quando se fere somente pela palavra, ainda se poderá, de futuro, rogar perdão, prometer emenda, recompor a atitude. Mas que faremos quando a agressão se concretizar fisicamente, resultando em lesões para outrem? Nesses momentos em que o sangue parece ferver nas veias, em que o rosto se contorce em expressões amargas, em que as mãos trepidam, demonstramos o homem inferior que ainda reside em nós. Homem que deve ser trabalhado, a fim de se libertar desses instintos tempestuosos que nos fazem descarregar a palavra desgovernada e alçar a mão contra o outro. Para essas atitudes, a ordem é de vigilância e prece. Vigilância de nós mesmos, utilizando bom senso, repensando atitudes. Para que agredir, quebrar, destruir? Que ganhamos com isso? Recordamos de um marido que toda vez que a esposa o contrariava, abria os armários da cozinha e quebrava pratos e copos.
ela ficava apavorada. Sentia-se refém, ficava muda e no outro dia comprava pratos e copos novamente. A cena foi se repetindo dia, semana, mês, ano após ano, sempre da mesma forma. Até que certa feita, ela se sentiu tão indignada, revoltada, que enquanto ele quebrava as louças, foi à sala, tomou dos cristais e começou a jogá-los no chão, partindo-os. De imediato, o marido parou de fazer o que fazia, correu até ela e a deteve. "Louca, o que pensa que está fazendo?" "O mesmo que você", respondeu ela. "Não é isso que você me ensinou todos esses anos? Quando se está com raiva, se quebra tudo." Ele a abraçou e choraram ambos. Basta dizer que o fato nunca mais se repetiu, ajustando seus cônjuges de forma harmônica. A expressão da cólera nos humilha e ridiculariza, fazendo-nos perder o respeito das pessoas que conosco convivem. Nenhum pretexto é válido para motivar nem a invocar. Desta forma, paz e paciência no transporte das cruzes pequeninas das dificuldades de cada dia. Desenruguemos a face nos sorrisos de bondade constante. Reprimamos o gesto de precipitação e abençoemos sempre a tudo e a todos. Mergulhemos o próprio pensamento no pensamento cintilante da bondade, da mansidão, e se contrariados, perdoemos. Se humilhados, perdoemos. Só assim construiremos um clima cada vez mais fraterno entre os homens. Sejamos nós os promotores das iniciativas redentoras de um mundo de paz e de amor. Um mundo onde possamos sorrir mais e chorar menos. Onde possamos produzir mais e nos sentirmos gratificados ante as contribuições que ofereçamos à vida. Pensemos nisso. Estamos de volta após um momento de reflexão para dar início à nossa roda de conversa de hoje, mas antes, sempre, lógico, o convite para que você participe, já que se você não sabe como, é mandando sua pergunta pelas nossas redes sociais. Aproveita, segue a gente, porque é de lá que a gente mantém vocês informados de todo o conteúdo dos programas que a Web Rádio mantém, ou aqui mesmo na Web Rádio, no espaçozinho de recados. Manda sua pergunta e nos ajude na nossa programação. E para você que está nos ouvindo e depois quiser assistir o programa, não só esse, como todos os outros que a gente está produzindo, é só se inscrever na nossa página do YouTube. Lá está tudo organizadinho, em playlist, conforme cada programa, ao longo desses 3 anos de trabalho, certinho? Agora, Tati, roda a vinheta para a gente dar início à roda de conversa de hoje. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Como falei na abertura, o tema de hoje é Missão dos Pais, e a gente vai estar se baseando na mensagem de Santo Agostinho, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra do Pentateuco Kardeciano. Está no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, logo nas instruções dos Espíritos. Item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. É uma mensagem longa, mas que vale muito a pena o estudo de todos nós, independente de sermos pais ou não, porque fazemos parte de família, e os ensinamentos que Santo Agostinho nos traz nessa mensagem é de suma importância. Meu amigo Ronaldo, missão dos pais. Qual é a luz que a doutrina joga para a gente com relação a essa tarefa? É muito importante. O próprio Santo Agostinho, lá nesse capítulo 14, lá no item 9, ele começa dizendo: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. E aí ele desenvolve o texto falando da responsabilidade dos pais. E no final do 2º ou 3º parágrafo, ele finaliza ainda perguntando assim, afirmando que a nossa responsabilidade é encaminhar essa alma para que ela volte para a nossa morada
efetiva para o plano espiritual, melhor do que tenha vindo para cá. E aí então ele diz, Deus perguntará, o que fizeste da alma confiada à vossa guarda? Então é uma imensa responsabilidade dos pais encaminhar os filhos para que ao receber e durante a jornada que esteja conosco, a gente devolvê-lo melhor um pouco do que recebemos. Esse é o grande papel dos pais. Ronaldo, tu lembrou esse trecho? Eu, para as pessoas assim de minha proximidade, quando vão ser pais, eu mando esse parágrafo. Eu tenho amigos que me dizem assim, Andréa, aquilo que você me mandou lá quando o fulaninho nasceu, vive martelando minha cabeça. Porque ele fala, né, que a nossa responsabilidade é aproximar essa alma de Deus e que será perguntado a cada pai, a cada mãe, o que fizeste do filho que foi confiado à vossa guarda. Aí fica martelando a cabeça, porque realmente é essa grande responsabilidade que Santo Agostinho nos chama a atenção, que a nossa missão, primeiro, a gente é co-criador, porque a gente produz, né, o corpo para esse espírito poder encarnar, mas o espírito não procede do corpo, ele já está no espaço aguardando a oportunidade de vir cumprir com sua tarefa. E a nossa responsabilidade quanto pais é aproximar essa alma de Deus e encaminhá-la, porque nos vai ser perguntado. E ele ainda diz mais, né, Ronaldo, que se a gente não o direcionar, né, se o nosso filho falhar pela nossa imprevidência, a gente vai começar a sofrer, porque justamente vê-lo entre os espíritos sofredores. Então, assim, Santo Agostinho dá um puxão de orelha enorme em todos nós, né? Assim como seremos muito bem recompensados se, através do esforço, der conta da responsabilidade. Emmanuel traz para a gente, no capítulo 117 do Pão Nosso, uma mensagem intitulada Em Família. E aí ele desenvolve um raciocínio lá muito importante, dizendo para nós que a gente primeiro deve cuidar dos que estão mais próximos de nós, se referindo ao lar, ou é o nosso pequeno mundo. Ele diz para a gente poder aprender, um espaço de convivência e de aprendizado. Porque às vezes a gente quer ser missionário lá fora, quer fazer grandes realizações, realizar grandes feitos, e aí às vezes esquece da responsabilidade dentro de casa. E aí ele diz assim, como pode servir a 100 ou a 1000 ou a 10 mil, se ainda não consegue servir a 5 ou 6 ou 10 que estejam mais próximo e dentro da sua casa? Então, primeiro, a gente, nesse espaço de convivência, a gente tem um aprendizado mútuo, ensina e aprende a um só tempo, porque os nossos filhos, eles também têm muito a nos ensinar, é bom lembrar disso. É um aprendizado mútuo na convivência. Evidentemente que os pais têm a responsabilidade e recebem essas crianças de uma maneira muito peculiar. Um espírito secular, milenar, quem sabe, chega nos nossos lares, tão frágil, precisando tanto da nossa ajuda, da nossa afeição, do nosso amparo e do nosso carinho. E aí, depois ele vai despertando, então, e tomando consciência de si, que quando chegar na adolescência, aí sim, ele retoma a consciência do passado dele, ele se firma, como se diz, nessa existência. Mas até lá a gente tem um bom espaço de tempo para a gente trabalhar para que possa ser segmentado neles as virtudes. Eu me lembrei agora de um programa que eu assisti já faz algum tempo. O apresentador do programa tinha um professor da UFRJ, tinha mais um cantor e mais um artista, uma atriz, não sei. Eu sei que o apresentador estava muito preocupado, dizendo que não quer ter filho porque ele não dá conta da responsabilidade. E aí começou citando alguns exemplos. Quando meu filho tiver 13 anos e chegar em casa dizendo que fumou maconha. Quando meu filho tiver 13 anos e chegar em casa dizendo que pegou o carro e foi para Búzios ou para Teresópolis e virou o carro na estrada. Quando meu filho... Ele foi dando sempre uns exemplos negativos e citando uma idade de 13 anos. Aquilo me deixou assim, quase que em choque. Meu Deus, se eu não tivesse filho, talvez eu não tivesse coragem de ter agora. Aí alguém comentou de um lado, o outro rebateu de outro. Quando entrou um professor da UFRJ, que aí um comentário dele
realmente quem tem propriedade para comentar, acalma o coração da gente. Ele começou dizendo assim: se você for pai, não se preocupe tanto, você vai dar conta do recado. Primeiro, seu filho não vai nascer com 13 anos. Então, de 0 a 13, você tem um bom espaço de tempo para trabalhar e quem sabe você vai evitar todas essas atitudes aí, esses comportamentos que quando você chegar aos 13 anos. Talvez nem aconteça. Foi muito boa essa sacada. Realmente, às vezes a gente fica tão assim perdido, né, Ronaldo, que o óbvio a gente não percebe. Aí, ó, no que ele ficou falando, as pessoas, né, tu ficou tão assim, meu Deus, é tanta coisa, né, que realmente pode acontecer, que aí tem que vir alguém realmente com propriedade para dar acalmada. Gente, ele não vai nascer com essa idade já, fazendo isso tudo, vai ter esse tempo que é muito importante, a primeira infância principalmente, que você tem para poder justamente ir guiando, ir orientando e moldando como bom jardineiro, né, vai moldando, a gente pode ir mudando os nossos filhos com os nossos valores para poder chegar nesse tempo aí, ele ser tranquilo ou não, porque aí vai ser uma atitude dele, mas aí o papel do pai foi feito de orientar, de guiar, porque chega um ponto que a gente também não vai dar mais conta, né, Ronaldo? A gente fez, olha, minha responsabilidade foi até aqui, a partir dali é sua, porque afinal de contas a gente não cria filho para nós, para nosso ficar todo o tempo debaixo da nossa guarda. A gente tem aquele tempo, depois ele não, a gente tem que preparar para seguir, para a gente entregar para a sociedade um cidadão, uma cidadã, né, para poder melhorar, porque como ele estava aí preocupado, eu me lembrei daquele livro de Alberto, das famílias, que tem até aquelas tartaruguinhas, que logo no primeiro capítulo, são duas mães falando, uma justamente que quer ter filho, para educar e tal, e a outra dizendo que não, porque está tudo tão virado, que ela não tem coragem, mas a outra dizendo, mas é justamente por isso que eu quero ter, porque eu vou preparar meu filho para ter um mundo melhor, né? Então, a gente vê os pontos de vista de meio cheio, meio vazio do copo, porque enquanto um se prende a só os problemas que pode ter, mas a responsabilidade nossa para que isso não aconteça e a gente entregar um verdadeiro cidadão e cidadã para a sociedade, para poder diminuir isso tudo, ajudar a diminuir isso tudo, é a nossa responsabilidade, não é isso? Sem dúvida. Aí, Ronaldo, a gente mudando um pouquinho, me ocorreu aqui, os laços de sangue, a gente tem muito essa história, né, de filho, sangue do meu sangue e tal, são os mesmos dos laços de espírito? Não, os laços de sangue, os laços consanguíneos são uns, porque as famílias, elas se reúnem aqui no plano espiritual e programam se encontrar por aqui para o aprendizado, por afinidade, mas também, às vezes, por necessidade. Veja que, às vezes, os espíritos se encontram aqui para um aprendizado mútuo, resgatando algo do comportamento de ambos no passado. Mas e aí vem para cá, dá conta do recado ou não, conforme os seus comportamentos, e quando volta para o plano espiritual, podem ou não continuar integrando essa família. Tem uns que fazem parte da grande família, e aí aqui e lá são da mesma família, mas não necessariamente. Tem outros que se encontram somente para o aprendizado, e quando chega lá, retoma a origem de suas famílias espirituais. Então, a gente pode até dizer que a história da ovelha negra é verdadeira, né? Às vezes uma família toda é de um comportamento e chega alguém bem diferente. Eu não estou falando só de mal, não. Às vezes uma família realmente totalmente desestruturada, aí vem um membro para poder organizar aquilo tudo, como o Ronaldo bem falou, crianças, espírito milenar, vem e ensina para toda aquela família. Como também não, uma família toda ali harmonizada, toda ok, aí chega alguém bem diferente para justamente aprender daquela família. Não é isso, Ronaldo? O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. E aí, as almas que se encontram aqui em uma família estruturada, digamos assim, recebe uma ovelha negra,
essa ovelha negra, aspas, ela vem para o aprendizado. Então, as famílias os espíritos que são afins e que já superaram algumas etapas e recebem uma pessoa com dificuldade, essa pessoa com dificuldade está aqui à disposição e necessitando de aprendizado que esses espíritos, por sua vez, podem repassar. Então, são confiados a esses espíritos um outro espírito, irmão, que somos todos irmãos, para que possam, então, absorver alguns ensinamentos que, por sua vez, para os que recebem, já foram segmentados, para desenvolver as virtudes, digamos assim. Entendam, gente, que eu fiz a analogia de ovelha negra pelo ditado popular, tá? Nada diferente disso, só para a gente trazer para o nosso cotidiano, o palavreado do nosso dia a dia, para a gente ver que muitos saberes popular tem sim um grande fundo de verdade, e a doutrina cientificamente vem explicando que sim, espíritos muito diferentes que a gente tem esse chamamento aqui, que vem fazer parte da família por N motivos. Então, essa diferença sim existe. Com isso, a gente vai a um breve intervalo e já que a gente volta dando continuidade à roda de conversa de hoje, vamos ouvir Livre com Alma Sonora. Olhos fechados, mente aberta, eu salto e voo no espaço. Liberdade, onde estará o meu pensamento? Voar, voar, meu pensamento. Voar, voar, solto no ar. Olhos fechados, portas abertas, eu e você, um abraço. Uma estrela me acompanha, sentimentos no ar. Voar, voar, meu pensamento. Aprisionado
Estamos de volta com a nossa roda de conversa e dando continuidade ao tema Missão dos Pais. Lembrando, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. Meu amigo Ronaldo, muitas das dores da alma são justamente na família, né? Ingratidão, às vezes crianças pequenas, sem justificativa nenhuma, têm uma verdadeira aversão ou um amor muito grande para um dos pais. Qual é a luz que a gente pode jogar em cima dessas situações? Olha, é bom a gente ficar bem atento com relação a isso, porque às vezes a gente tem uma tendência a facilitar muito as coisas, a compreensão no sentido de que toda dificuldade apresentada agora foram desencontros do passado distante. Às vezes não foram. O Divaldo, por exemplo, traz uma história para nós que ilustra muito essa resposta que vamos dar. Uma senhora, ouvindo uma das palestras dele, quando ao final foi lá e conversou com ele, muito aflita, porque tinha uma criança, uma meninazinha de 3 anos, e que ela chamava papai e falava com todo mundo e brincava, e com a mãe ela não conseguia nem aproximação. A mãe pegava, ela chorava. Ela ia com todo mundo de bom grado, mas quando a mãe chegava perto, ela começava a chorar e dizer que não gostava e que não tinha raiva dela, enfim, era um sentimento muito forte. Então ela perguntou para o Divaldo o que aconteceu em vidas passadas. Aí o Divaldo ficou, pensou um pouco e disse: eu posso perguntar aqui para uma amiga nossa que está aqui, a Joana de Anjos, naturalmente. E a Joana disse: diga para ela que não é nenhuma dificuldade do passado, foi de agora. Aí a mãe ficou intrigada: como? Mas a menina só tem 3 anos, não aconteceu absolutamente nada. É melhor a senhora pesquisar direitinho, ficar bem atenta que não é nada do passado, é de agora. A mãe foi para casa, reuniu a família toda e começaram a perguntar: no dia que essa menina nasceu, não estava tudo certo? Estava tudo tranquilo, o parto foi tranquilo, o médico tirou, deu tudo certo, não aconteceu nada não. E aí foram conversando, reuniram a família, fizeram um almoço e tal, chegaram à conclusão então de que no dia do parto, na hora em que o médico tirou a criança, aí disse para a mãe: é uma linda menina. Aí ela disse: que pena. Porque ela tinha preparado todo o quarto para um menino, porque esperava era um menino, e a ultrassom, porque nem tudo é perfeito, errou. O exame de imagem não detectou, ou detectou o sexo errado. O fato é que se prepararam para receber um menino, quando o médico disse que era uma menina, ela disse: que pena. Aí estava localizada a rejeição registrada com muita intensidade por essa criança. Ela voltou ao Divaldo, o Divaldo deu a orientação para que ela pudesse, evidentemente que ali era uma criança de 3 anos, mas nessa encarnação, mas em espírito, é um espírito já secular. E aí o Divaldo deu a orientação para que ela pudesse, quando a criança estivesse dormindo, ela ler alguma mensagem, fazer a oração e pedir desculpa, e que fizesse isso com todo o seu sentimento. Ela demorou 3 ou 4 meses fazendo. Depois, um belo dia, quando a menina acordou, olhou para ela e disse: mamãe, eu te amo. Logo se vê que as coisas levam tempo para poder, às vezes uma frase mal colocada, leva anos para poder ser reconstituído um novo comportamento. Mas, enfim, essa é uma história que demorou pouco para ser consertada. Tem outras que levam séculos ou milênios. Mas é importante, então, a gente ficar atento de que nem toda dificuldade nossa, ela foi registrada ou construída num passado distante. Às vezes é um deslize aqui, outro ali, e está muito próximo, está recente. Então, mas mesmo que seja recente ou distante, o que nos cabe sempre é buscar a paz e a harmonia através do diálogo e do afeto. Não tem outro caminho. Eu acho assim, escutando o que tu falaste, Ronaldo, eu fiquei refletindo porque, na verdade, a gente tem que ver e agir muito a lei do amor, né? Porque é aquela história. Se tem essa rejeição, alguém errou. No passado longe ou no passado perto, algo saiu errado. E cabe, no caso aí, nós, quanto pais, exemplo aí a mãe,
que está na fase adulta, que tem muito mais entendimento do que a criança, aproximar essa criança de si, né? Trazer para si. A criança, eu conheço história eu tenho pessoa conhecida que o filho olhava para ele e dizia, eu te odeio, assim, com a boca cheia, sabe, aquela boca assim, bem cheia, eu te odeio. O pai espírita dizia, mas eu te amo, meu filho, e tentava abraçar, e o filho não aceitava, até que com muito nisso, né, porque era diário isso. Ele me disse que ele se trancava no quarto depois assim do menino dormir. Na hora assim, ele sozinho, ele chorava horrores, porque era muito forte a expressão dele assim, de falar que odiava o pai, né? E com muita luta, o menino foi aceitando o abraço, e hoje já adultos, são pai e filho amorosos, têm um relacionamento de amor, né? Deve ser uma dor muito grande, né? A gente, né, tem aquela expectativa de filho e ter esse sentimento contrário tão assim forte, mas o que a doutrina nos ensina é que se estamos reunidos é para a gente se reconciliar, para a gente se ajudar mutuamente. E nessas situações cabe a nós que tem não é a nossa responsabilidade de aproximar essa criatura de Deus que está sob a nossa guarda, ali sob nossa responsabilidade, então somos nós até a responsabilidade de dar esse passo, de quebrar esse laço de animosidade e fazer o laço do amor, né, Ronaldo? Sim, sem dúvida. E tem mais uma questão também que me ocorreu aqui, que o processo de educar, né, de fazer isso é também de educar-se. Tu até falou logo no começo, a gente aprende muito com nossos filhos, aí já puxa uma outra virtude, que é a humildade de reconhecer, né, que às vezes a gente, não, eu que sou adulto, eu que sou mais, eu, e às vezes não, às vezes ele ali, que a gente nunca pode esquecer com o espírito, que às vezes milenar, talvez tenha muito mais conhecimento com a gente e justamente no erro nos mostrar, né, que de meu filho, não minta. O telefone tocou, diz que eu não tô. Não é verdade? Eu gosto muito dos ensinamentos do Alírio de Cerqueira Filho, psiquiatra. Numa das obras dele, ele falando sobre a educação, ele diz que nós temos 3 fases na convivência com nossos filhos. A primeira é diretiva, até, 6 ou 7 anos. Então você vai escovar os dentes agora já são 9 horas, você vai dormir, você vai almoçar agora, você vai lanchar, você vai jantar, enfim, toma banho, penteia o cabelo, veste a roupa, tudo é diretivo, você vai direcionando os deveres do filho, o que ele vai fazer. Depois de uma certa idade, e cada vez está diminuindo a idade, é orientativa. Sei lá, de 8 a 12, 14, é orientativo. Meu filho, eu acho que você deve estudar, senão você vai se complicar um pouco nas notas, vai ficar de recuperação, quiçá até reprovado. Meu filho, acho que essa alimentação não é adequada, enfim, você vai orientando ali. E depois, sei lá, 18, 20 anos, aí é sugestiva. Se ele lhe pedir uma opinião, você sugere alguma coisa. Se não, é melhor deixar. Então é bom que essas 2 etapas que antecedem sejam bastante eficazes. Você esteja bastante perto da criança para poder, com muita clareza e com muita firmeza em alguns momentos, passar esses ensinamentos. E depois, como se diz, deixar o barco andar. Deixa ele, então, exercer o seu livre-arbítrio com mais tranquilidade. Você vai ficar tranquilo porque você fez a sua parte. Quando você não faz, aí você fica doido. Já pensou que você chega lá na fase depois da adolescência querendo impor uma fase diretiva no seu filho? Não tem como. Hoje em dia, não tem como um adolescente você dirigi-lo. Você tem que sugerir. E se você fizer a primeira parte, a segunda fica mais fácil, e a terceira, a partir daí, é com ele já, então. Mas a gente vê eu ia fazer um intervalo, mas agora eu não vou perder. Ronaldo, a gente vê umas inversões. Hoje a gente vê muitos pais pegando filhos adultos e querendo direcionar, dizer, não, eu quero fazer tal faculdade. Não, você vai fazer tal coisa. Não,
essa menina não é adequada para você. Não sei o quê. E crianças pequenas, fulaninho, você quer comer o quê? Fulaninho, você quer estudar nessa escola, você quer aquela outra? Qual é a escola que você quer estudar? A gente vê muito essa inversão, deixando as crianças pequenas com um grande poder, tanto é que essa história, né, de príncipe e princesa assim da casa, né, verdadeiros tiranos, e os mais velhos que deveriam já estar seguindo, os pais não querendo cercear esse direito dele de se decidir, enfim, do rumo que ele vai seguir. Aquela história, faltou lá e quer compensar na hora errada, né? Exatamente. Aí, como eu disse que ia fazer intervalo, não vou porque eu não posso perder a oportunidade. Ronaldo, a gente, sermos pai não tem manual. A gente vai, como a gente foi falando, é um processo de educar e educar-se, porque o espírito não, ele tem, cada um é cada um, nós também, enfim, as situações vão se apresentando e a gente vai, né, se posicionando, e o que dá certo com o meu não necessariamente vai dar certo com o seu, apesar de mesma idade, de mesma faixa, mesma época, enfim. Então, como a doutrina pode nos ajudar nessa tarefa nessa missão de paz, de educar nossos filhos? Como tu mesmo falaste aí, a gente precisa primeiro se educar, porque assim, nossos filhos, eles aprendem muito, muito, muito mais a gente fazendo do que a gente dizendo. Então, falar não passa necessariamente ensinamento. O fazer passa. O seu filho aprende muito, muito no seu comportamento e às vezes você nem percebe. Eu vou só dar um exemplo aqui do meu, por exemplo. Hoje ele tem 17 anos. Quando ele tinha mais ou menos 6 ou 7 anos, resolvemos mudá-lo de escola. Eu estudava numa escolinha de bairro pequena, pretendíamos botar numa escola maior. E precisava fazer uma prova de seleção lá. Eu e a mãe dele, às vezes no carro conversando, eu tinha muito medo de não poder pagar a escola dele, que era muito mais caro do que a que ele estudava. E a gente conversa vai, conversa vem, no final das contas a gente resolveu que iríamos arriscar. E aí, eu me surpreendi que num domingo à noite, na casa do avô dele, a gente conversando, a mãe dele tinha preparado ele durante a semana, a prova seria segunda-feira. E aí na casa do avô dele, domingo à noite, ele me chamou e disse, eu não vou fazer a prova amanhã, a seleção lá para o colégio. Eu disse, por quê, meu filho? Ele disse, porque não vai adiantar eu passar, porque tu não pode pagar. Olha só, ele vinha no banco, ele sempre andando conosco no banco de trás do carro, e a gente conversando das preocupações e falando, ele estava absorvendo tudo e não estava nem percebendo. Aí eu fui lá perto dele, abracei ele direitinho e disse assim, não, vamos fazer o seguinte, você vai fazer a sua parte, você estudou, amanhã você vai fazer a prova, vai fazer a sua parte. Aí eu vou fazer a minha também, vou tentar fazer a minha. Cada um faz a sua parte, ok? E ele foi lá e passou e deu certo. Graças a Deus está terminando o 3º ano agora. Está dando certo. Mas o que chama a atenção, assim, o nosso comportamento é muito marcante para os nossos filhos. E não tem coisa melhor do que você ver o seu filho fazendo alguma coisa que você também faz, se esforçou para aprender, e ver o seu filho continuar fazendo. Assim como não tem coisa pior do que um defeito seu que você abomina, mas ainda não consegue deixar de fazer, você vê reproduzido pelo seu filho ou pela sua filha. Não tem coisa pior do que isso. Você se sente muito mal. Lá no livro dos Espíritos, a pergunta 582, pergunta se ser pai ou ser mãe, se é uma missão. E aí o começo da resposta dizendo assim, é sem dúvida uma missão e um grande dever, mas a primeira missão é conosco. Então eu preciso me melhorar, eu preciso me educar para que o meu filho aprenda comigo e se melhore também. Tem uma médica, Ana Paula, uma antroposófica, que tem uma fala muito importante, um vídeo aí de 8 minutos, mais ou menos 5 minutos, que ela começa dizendo que os nossos filhos são um presente para nos movimentar para o nosso próprio aprendizado. Porque lá no plano espiritual, diz ela, eles nos escolheram.
Aí escolheram aqueles que têm algo a ensinar, o que elas necessitam. Portanto, os nossos filhos não parecem conosco. Nós aqui parecemos com alguma coisa que eles gostam e queriam aprender. Por isso nos escolheram. Achei interessante. Ela faz quase que essa contramão do nosso costume e da nossa linguagem, colocando nós aqui parecemos com o nosso filho, porque de lá ele olha para a gente, opa, aquela dali ou aquele dali serve para me ensinar o que eu preciso aprender, portanto, eu vou para lá. Então, isso é importante. Verdade. Santo Agostinho, nessa passagem, ele nos alerta para a gente observar mesmo os nossos filhos e combater neles o orgulho e o egoísmo, que são as grandes chagas da humanidade. Aí, como eu tinha falado no nosso outro comentário, tipo o bom jardineiro, que tira os brotos ruins da planta enquanto ainda não está firme, para poder ela crescer frondosa do mesmo jeito. Nós, justamente na primeira infância, quando aquele espírito ainda está mais meio lá, meio cá, né, que ele ainda não está firme, ali na encarnada, é a oportunidade que a gente tem de moldá-lo, é justamente na primeira infância. E aí a gente combater o orgulho e o egoísmo, combater as outras coisas que a gente vê que não é bem legal assim, porque tem muita mania de dizer é coisa de criança, só que às vezes a coisa de criança começa a criar raiz profunda, aí quando tá maiorzinho que a gente quer tirar, não dá mais para puxar, né? Então, é muito importante essa observação que ele nos faz para a gente ser como bom jardineiro e ir podando o que não é bom e fortalecendo aquilo que tá num bom caminho. Mais alguma coisa? É porque está trabalho, porque precisa a gente se policiar muito e mudar os hábitos e o comportamento. Isso é difícil para a gente também. Então a gente vai relegando a um segundo plano e achando que é coisa de criança. Se é coisa de criança, mas é inadequado, então é hora de ensinar o que é adequado. E aí esse processo também é muito demorado, porque o processo de educação qual é? Ensina, aí espera, aí repete, aí ensina, espera, e repete, e isso vai ser quando? O resto da vida. Ronaldo, eu me lembrei de uma aqui boa. Meu filho, desde pequeno, de onde ele vinha para a mesa para comer, aí meu marido, Mateus, lavar as mãos. Ele esperava, na hora que ele vinha assim, lavar as mãos. Mateus, lavar as mãos. Mateus, lavar as mãos. Mateus, anos e anos a fio, quase todo dia, porque a gente sempre faz as refeições juntos. Principalmente janta, quase todos os dias. Cheguei, não, já lavei, tu não lavou, tu veio direto do quarto. Ele observava todos os passos de Mateus. Aí agora, Mateus com 24 anos, vem, Marcelo só fica olhando, aí Mateus vem, passa, vai lá, lava e vem. Entendeu? Pois é. Eu lembrei desse exemplo aqui em casa. São anos a fio de persistência que a gente... É aquela história. Somos espíritos milenares. Vai se saber quantos milênios não estamos no equívoco. Aí agora, só porque uma vezinha falou, quer que já modifique? Ou às vezes até... Agora, esse exemplo que eu dei foi o quê? 15, 16 anos? Por aí. Vai querer só nesse tempinho? Já começou a produzir, mas ele é todo o tempo vigilante. Mateus ainda fica. Aí ainda nunca mais pegou. Mas só muda o endereço. Oi? Só muda o endereço. Aqui é do mesmo jeito. Eu acho que em toda casa. Meu filho é ótimo. Essa história todo santo dia não tem. E eu acho que... É justamente isso também faz parte do amor, é a gente não desistir, a gente não desiste, esse amor que a gente tem, né, pelos filhos, a gente quer o desenvolvimento, a gente não desiste, a gente persiste, já que esse que é o certo, a gente persiste, e como o Santo Agostinho fala, que a gente também vai colher o bom fruto se a gente se sair bem, como também se a gente desistir, vai sofrer as consequências disso, vai ver esse espírito entre os sofredores pela sua falta de persistência, de vontade de perseverar no caminho reto que é o proposto.
Com isso, vamos a mais um breve intervalo e já que a gente volta. Agora sim, meu coração tem a missão de ser feliz. Agora sim, eu vou tentar realizar o que não fiz. Buscar enfim no teu olhar, no teu viver e querer. Acreditar que agora enfim vou me encontrar, me renovar. Buscando no trabalho a caridade, A fé no homem, a fé no amanhã. enchendo de esperança os corações. Adormecidos de Buscando no lamentações. trabalho a caridade, A fé no homem, a fé no amanhã. enchendo de esperança os corações. Adormecidos de lamentações. Agora sim, meu coração tem a missão de ser feliz. Agora sim, eu vou tentar realizar o que não fiz. Buscar enfim no teu olhar, no teu viver e querer. Acreditar que agora enfim vou me encontrar, me renovar. Buscando no trabalho a caridade, A fé no homem, a fé no amanhã. enchendo de esperança os corações. Adormecidos de Buscando no lamentações. trabalho a caridade, A fé no homem, a fé no amanhã. enchendo de esperança os corações. Adormecidos de lamentações. Ei, 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 ei. Voltamos para dar continuidade à nossa roda de conversa sobre missão dos pais. Aí, Ronaldo, a gente já caminhando para fechar a nossa roda de conversa, mas eu não posso deixar de perguntar. O que podemos dizer da ingratidão? Né? Já é difícil a ingratidão, do modo geral, avalie dos filhos. Qual é o consolo, qual é a fala de Santo Agostinho para a gente nesse sentido? A ingratidão, seja de quem for, é muito difícil de tratar. Sendo dos filhos, então, é pior.
os filhos devem muito, muito aos seus pais. Ainda semana passada, eu ouvia uma pessoa dizendo assim, uma moça de 20 anos, no interior de Minas Gerais, sonhava bastante em estudar, ir para a capital e crescer na vida. Foi então para Belo Horizonte. Chegando lá, foi trabalhar na casa de um cidadão que trabalhava no banco naquela época, 1970. Emprego digno, família de classe média, enfim. Tinha 3 pessoas, 3 filhos, essa família. O mais novo tinha 18 anos. Algum tempo depois, a moça que trabalhava nessa casa ficou grávida. Aqui veio do interior pensando em estudar. E aí a família sumiu com esse rapaz de 18 anos. Sumiu, simplesmente. A moça ficou trabalhando na casa por mais alguns meses, mas por questão de dificuldade mesmo, voltou para o interior. Aí fica na casa de uma irmã, fica na casa de uma tia, se arranja em outro lugar, enfim, com muita dificuldade. Voltou a Belo Horizonte e teve a criança. Essa criança, o nome dela é Haroldo Dutra Dias. Só para se ter uma ideia. E aí ele chamava a atenção que ele era muito grato ao pai dele. Porque seja o que for que tenha acontecido, e aí ele generalizou, com nossos pais, com o nosso pai ou com a nossa mãe, se ele desandou ou se ela desandou, seja o que for que eles tenham cometido conosco, uma pergunta só deve ser feita com relação a expressar a nossa gratidão. Por que é que eu estou aqui? Qual foi a razão? Alguém lá no passado se encontrou, um homem e uma mulher, e por alguns segundos que sejam, se relacionaram, se amaram, e aí o resultado foi a oportunidade reencarnatória. Por isso, por tudo isso, toda a nossa gratidão ao nosso pai e à nossa mãe, seja qual for, ou seja, quais forem as decisões que vierem a tomar depois disso, mas só em aceitar, ou só em permitir, ou só que em aceitar que a gente venha através deles, que nos concedam mais uma oportunidade de aprendizado. Por isso nós devemos eternamente ser gratos, porque no final cada um vai responder pelas suas atitudes, cada um vai responder pelos seus desatinos. Mas eu não posso aumentar ainda mais a dor de quem já se desandou e por si só está sofrendo. Porque vamos combinar, um pai ou uma mãe que abandona um filho ou que se perde no caminho da educação, ele já carrega por si só uma responsabilidade muito grande. Então não sou eu como filho que vou aumentar ainda mais com a minha ingratidão. Nós somos chamados pela doutrina espírita, pelos ensinamentos doutrinários, de que nós devemos expressar sempre o melhor de nós para todos, e ainda mais para aqueles a quem nós devemos a vida do corpo. De novo, o corpo procede do corpo, o espírito não procede do espírito, mas aqueles que ofereceram para nós uma oportunidade de aprendizado nessa carne. Isso é importante. Então, a gratidão dos filhos para com os pais deve ser sempre expressada de uma maneira generosa e com abundância. Na outro bloco, a gente conversando, tu até lembraste bem a questão das 3 fases, né, da gente com os nossos filhos, e quando chega numa época, principalmente na vida adulta, a gente solta, né, a gente só vai opinar se for perguntado. Mas se a gente vê aquele filho que a gente lutou tanto consigo mesmo se educando e com ele para ele se melhorar, mas a gente não logra êxito, né? Esse filho que a gente tentou tanto, por suas escolhas, escolheu o outro caminho. O que podemos dizer para esses pais? Que é lógico, tem um desgosto, né? Natural, porque afinal de contas foi um filho amado que foi tentado tudo que ele pôde para
para encaminhá-lo, mas não logrou êxito. O que podemos dizer à luz do Evangelho? De novo, cada um responde por si. Se o pai e a mãe fizeram o possível, o que estava ao seu alcance, para melhorar, para aproximar essa alma de Deus, para usar a expressão de Santo Agostinho, então, e aí mesmo assim, com toda a dedicação, com todo o empenho e com todo o amparo dos pais, o filho desandou o crime, ou para a droga, por que seja, que acontece muitas vezes, mesmo assim, aí os pais, nesse caso, devem guardar a consciência tranquila. Não serão cobrados por coisas que não puderam fazer. Porque o que nos mata, André, é a culpa. É assim, ó, se eu lá na primeira infância, lá na fase diretiva, se eu negligenciei e continuei negligenciando na fase orientativa e depois não consegui mais nada na sugestiva, aí sim eu vou ter que prestar conta. Mas se eu fiz tudo que era possível, que estava ao meu alcance, aí eu vou dormir com a consciência em paz, ainda que preocupado e às vezes até desalentado por não ter dado conta. Mas a minha consciência, ela me deixa tranquilo porque eu fiz o que era possível fazer. Mesmo assim, não logrou êxito nessa existência. E aí tem mais um ensinamento doutrinário, de que a criança chegou para a sua convivência do pai e da mãe, recebeu todas as orientações possíveis e necessárias e desandou. Mesmo assim, esses ensinamentos, essa semente ficou lá e em algum momento será despertado. Como foi que o André Luiz foi despertado no plano espiritual? Não foi a partir de uma oração sentida e sua mãe chegou e recolheu? Tem espíritos que despertam no plano espiritual a partir de uma lembrança. Uma lembrança de uma sugestão da mãe, uma lembrança de uma oração que a mãe fez, uma lembrança da evangelização. E aí, nessa hora, permite que a equipe espiritual possa, então, atendê-lo, resgatando e levando para regiões para serem assistidos e amparados. O mais importante de tudo, é cada um fazer a sua parte, fazer o que estiver ao seu alcance, para, de novo, aproximar essa alma de Deus. Porque na hora que Deus perguntar, o que fizeste dessa alma confiada à vossa guarda, você vai responder de consciência tranquila que tudo o que você podia fazer foi feito. Mas, mesmo assim, o aprendizado não se deu como você gostaria ou como foi desejado. Mas a semente está lá plantada e uma hora vai ser brotada, não tenha dúvida disso. Há uma nova oportunidade. Teremos infinitas. Então vamos a mais um breve intervalo, e já que a gente volta aqui no programa que é o Espiritismo, vamos ouvir dizer com o Grupo Sintonia. Corre pra ver que o sol já chegou pra brilhar, anunciando o dia que vai começar. Aproveita e faz uma oração, em silêncio ou em uma canção, e agradeça ao Pai por ser parte dessa criação. Ouvi dizer que o mundo melhor vai chegar, pra aquele que crê e não cansa de trabalhar, para quem oferece ao irmão o amparo e a consolação, e sabe cultivar o amor dentro do coração. Meu irmão, corre pra ouvir a mensagem que diz que o melhor há de vir. É canção dizendo a todos que é preciso amar para evoluir. Meu irmão, corre pra ouvir a mensagem que diz que o melhor há de vir. É canção dizendo a todos que é preciso amar para evoluir. Ouça ao consolar alguém, doa tão somente o bem. Ame mesmo aquele que não sabe amar.
Faça todo o bem que puder. Creia, é preciso ter fé. Sonhe, mas trabalhe pra realizar. Ouvi dizer que o mundo melhor vai chegar pra aquele que crê e não cansa de trabalhar. Para quem oferece ao irmão o amparo e a consolação e sabe cultivar o amor dentro do coração. Mensagem que diz que o melhor há de vir. É canção dizendo a todos que é preciso amar para evoluir. Meu irmão, corre pra ouvir a mensagem que diz que o melhor há de vir. É canção dizendo a todos que é preciso amar para evoluir. Ouvi dizer. Estamos de volta com o programa Que é o Espiritismo. Ronaldo, meu querido amigo, muito obrigada pela sua participação. Agora eu gostaria que você falasse da sua casa espírita, onde é, dos trabalhos, se já retornaram ou não. Por favor, fique à vontade. E também convide os nossos ouvintes. Eu sou trabalhador da Sociedade de Estudos Espíritas Ismael, lá na rua de Santania, número 112, o mesmo prédio que abriga a FEMAR, Federação Espírita do Maranhão, e o Centro Espírita Maranhense. Nesse mesmo prédio funcionam essas três instituições. Nós, da Ismael, desde setembro do ano passado, começamos devagar, paulatinamente, as nossas atividades. De maneira que hoje nós estamos presencial com o estudo do Evangelho, toda terça-feira, a partir das 18 horas, e seguido de Educação de Sentimentos, às 19 horas. Uma correção, estudo do Evangelho das 17 às 18, Educação de Sentimentos das 18 às 19 horas, toda terça-feira. Quarta-feira nós temos o Projeto Caminhos, a partir das 16 horas, também presencial. Começamos timidamente, mas já estamos com um público de 28, 25 pessoas, guardando os espaços, todo mundo de máscara, obedecendo os protocolos, de acordo com as orientações sanitárias. Estamos pensando em abrir outros trabalhos, mas ainda obedecendo a uma programação que estamos ainda planejando. Por enquanto, são esses três trabalhos: Estudo do Evangelho, Educação dos Sentimentos e Projeto Caminhos. Quem quiser comparecer, será um prazer recebê-los. Sim, temos também atendimento fraterno, de segunda a quinta, toda tarde, das 14h30 às 17h30. Presencial também. E as palestras estão sendo virtual ou não está tendo? As palestras não começamos ainda. Estamos pensando em retomar. Certo, tá certo. Tudo devagarzinho, porque afinal de contas a situação é diferente para todos nós, né? E a gente também depende muito do público que a gente alcança. Lá na Ismael, por exemplo, tem muito público idoso, então a gente tem que ter todo esse cuidado com o nosso público para chegar à casa espírita, né, Ronaldo? Meu amigo, muito obrigado pela essa oportunidade, por essa conversa. Eu sei que você estava muito nervoso, mas aí, nem mordi. Como se diz, nem doeu, né? Nem doeu, olha. Mas foi uma alegria poder conversar com você. Espero numa próxima oportunidade a gente estar junto novamente. Poxa, eu que agradeço. Obrigado e boa tarde aos ouvintes e boa tarde a você. Um abraço. E a você, querido ouvinte, o programa está acabando, mas continue. Você sabe que a Web Rádio está no ar 24 horas por dia, todos os dias da semana, tanto aqui na internet como no aplicativo no seu celular. Baixe, fique sempre na nossa companhia e até o próximo sábado. Paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não